estava pensando o que falar nesta manhã, né? Então a gente muitas vezes vai buscando a palavra de Deus, mas na verdade Deus me deu um direcionamento para trazer uma explicação do que nós precisamos projetar para esse próximo semestre. Porque eu vou deixar o texto, porque é o seguinte, já se passaram 6 meses, né? 6 meses. Mas antes de eu falar, né, eu estou vendo a Carolzinha ali, glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Carolzinha. Né? As mamães já estão voltando, né? E a Alice, tá, né? Tá tudo bem? Amém, amém. Que Deus abençoe. Maurício veio semana passada, já veio com a esposa. Da próxima vem com a Maria Alice. Vai na sequência, né? Então, nós temos pensado a respeito desse aspecto do que como precisamos projetar as coisas para os próximos meses. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, é um Deus tremendo, né? Ele abençoa, nós cantamos aqui, a nossa casa é abençoada, né? O que me faz vencer é estar na presença, aquela música. A primeira, te adorar é que me sustenta a minha fé. Então é isso mesmo, a música já está uma expressão de adoração, de projeto, do que Deus tem para nós, mas eu hoje, nessa palavra que tenho, e apenas só estou com o versículo, tem algo no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos, eu vou ler o texto aqui em Isaías. (53). Eu não falei o texto. Vamos ler esse texto aqui da palavra do Senhor. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Até aqui, amém? Pode sentar. Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, a oportunidade de lermos a Tua palavra, a liberdade que temos, ó Deus, e nós pedimos que, Senhor, por muitos e muitos anos possamos ter essa liberdade de podermos proclamar a palavra de Deus, ó Deus. Agora, Senhor, abençoa os Teus servos. Nós estamos aqui, Senhor, porque dependemos totalmente de Ti. É uma manhã especial, sim. E, Senhor, Tu trata cada um de forma individual. E, Senhor, Tu possa, nessa hora, Senhor, atingir cada coração. Ó Deus, as suas necessidades, seus objetivos, seus sonhos. E que, Senhor, Tu possa nos ajudar, nos orientar em todas as coisas. Assim, Senhor, eu peço que o amado Espírito Santo fique à vontade. Fique à vontade, Espírito Santo, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu li um texto aqui que é uma promessa que já se cumpriu. Era uma profecia de Isaías, um profeta messiânico, que já se cumpriu. Isso não é novidade para nós. Ele já veio, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Buscou o castigo que traz a paz, estava sobre ele, que nos trouxe paz, estava sobre ele, e ele pagou o preço. Glória a Deus, sabemos esse fato, isso não é novidade, e por isso Tamires pôde presenciar uma ação desse Deus que está vivo, desse Senhor que está vivo, porque ele morreu, e nós já sabemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, que ele está vivo, ele venceu todas as coisas, ele levou sobre si as enfermidades, as dores, mas também nos ajuda na nossa caminhada, e a palavra de Deus diz no Salmo 91, que dá ordem a anjo a nosso respeito, é o poder de Jesus no nosso meio,
caminhando conosco todos os dias. Amém? Mas eu estava observando algo que precisamos parar e fazer uma projeção para esses próximos 6 meses. Porque se nós esperarmos até o final do ano para pensarmos no que nós fizemos nesse ano de 2023, para poder projetar algo para 2024, nós vamos perder esse ano. Nós vamos perder os nossos sonhos, porque nós vamos deixar as coisas passarem, vamos nos acomodar e vamos deixar que as bênçãos de Deus que estão ali liberadas, já estão no lugar celestiais em Cristo e precisamos tomá-la pela fé, vamos deixá-la passar. Experiência vocês estão tendo. Experiência todos nós estamos conseguindo ter. E eu lembro que quando eu estava pensando sobre essa palavra de agora, eu lembro que o Senhor tinha falado no início do ano do comprometimento com excelência. Mas depois passou uns mesezinhos e ele disse assim, eu falei essa palavra, Deus me lembrou quando eu estava pensando a respeito do que ia falar. E aí ele me lembrou que também seria um ano extraordinário. Eu não sei quantos lembram disso, mas se você não lembra, eu lembro. E o Senhor falou, mas haverá um extraordinário, haverá no comprometimento com excelência, haverá um extraordinário acontecendo. Quer dizer, haverá algo acontecendo que você vai ver. Olha, Deus está agindo no comprometimento com excelência, eu estou vendo as coisas acontecerem. Se eu for perguntar, seja sincero, quantos já nesses 6 meses já viram coisas acontecendo que foi assim de admirar? Já fala assim, poxa, está acontecendo algo mais. Levanta a mão, por favor. Está vendo? Porque o Senhor cumpre a palavra. Ele falou, vou fazer algo de extraordinário. Eu tenho visto na minha vida. Esses 6 meses eu vi algo acontecer, resposta de Deus, coisas que eu não esperava estão acontecendo na minha vida e na vida da minha esposa, né? Nossa, ficamos um casal. Por quê? Porque tivemos o objetivo de começarmos a acertar coisas. E quando você começa a acertar coisas em relação a Deus, em relação ao reino, não tem como você não ser abençoado. É consequência, né? Você vai acertando a sua vida, vai tendo projetos, eu estou falando primeiramente espirituais, então o Senhor vai ajustando, porque quando você acerta os projetos, a parte espiritual, como você acerta? A primeira maneira é buscando a Deus. Não tem outra forma. Você vai buscando a Deus e vai dependendo dele. Você acorda de manhã, tem as suas preocupações do dia, aí você vai pensar nesses últimos 6 meses, você tem a preocupação do dia, você tem a preocupação do seu trabalho, dos seus estudos, a preocupação com o seu esposo, que você é casado ou esposa, seus filhos, seus pais, mas o que você faz? Você sabe que você, por muitas vezes, disse, eu não sei como vou resolver tanta coisa nessas próximas 24 horas. E às vezes você fala assim, falou, eu não sei como vou poder resolver essa situação dessa semana. Mas você parou, começou a orar, tirou um tempo de oração, às vezes ainda não foi um tempo de excelência, mas você começou a orar, começou a buscar a Deus, e o Senhor começou a ver o seu coração voltado a um acerto de comunhão, porque isso também é acertar com Deus. Comunhão é uma maneira que a gente precisa ter de acerto com Deus, porque se a gente só busca Deus nos nossos interesses, não é que Deus não responda. Olha só algum negócio que eu vou te falar. Às vezes a gente busca Deus por nossos interesses, às vezes Deus responde por misericórdia, mas não é da maneira que Ele gostaria de responder. Ele gosta de responder por uma questão de relacionamento. O relacionamento sempre é melhor, porque o relacionamento traz uma questão de carinho. O relacionamento dá uma questão não é só de respeito, mas de carinho, né? Se você faz as coisas com relacionamento, ou você pede com relacionamento, você sabe que há um carinho ali. Então, fica melhor. Mas se pede só porque há um interesse no momento, às vezes a pessoa responde. A gente não é assim? Às vezes a pessoa, me faz isso aqui para mim, você responde, mas às vezes não tem um relacionamento. Mas às vezes você pode fazer essa mesma coisa, ajudar alguém ou dar uma liberação de alguma coisa que ela precisa, mas há um relacionamento, aí é um carinho. Muitas vezes você não está nem preocupado na devolução daquilo. Às vezes você liberou, vamos dar um valor, você liberou R$20 para a pessoa, mas você não está nem preocupado com o retorno daquilo, porque há tanto carinho envolvido que você até espera. Mas certamente, se há carinho, a pessoa vai devolver. Glória a Deus, você vai dizer glória a Deus, né? Mas a minha colocação hoje, e você pode até estranhar essa maneira que eu vou pregar hoje, porque foi isso que eu senti de Deus,
é como nós vamos construir as coisas para o resultado melhor para esse final de ano. Como você vai construir as coisas? Porque se você tem a promessa, toda vez a gente pega aqui, tem a promessa, Deus liberou a palavra. Sim, eu tenho certeza disso. Mas o que você vai fazer? Como você vai agir para que essa promessa aconteça? Como você vai trabalhar a favor dessa promessa? Você vai ficar parado, você vai ficar esperando, você vai fazer alguma coisa, você vai tentar resolver uma situação ou você vai ficar parado? A gente pode pegar alguns textos bíblicos, a gente vai falar de Josué, não da batalha, não lá da muralha, mas falar que Josué, ele, diante de uma dificuldade que ele passou, ele precisava, naquele momento, você já vai entender onde a parte que eu vou falar, ele entendeu que naquele momento, antes de entrar na batalha lá com Jericó, ele precisava resolver algumas coisas, porque quando ele olhou para trás, havia situações que ele teve que sofrer e que, de repente, não precisava sofrer, mas agora a luta estava diante dele. Que situação foi passada? Você é bem ciente, se você não conhece isso, de repente você está assistindo, não conhece essa passagem, ele passou uma situação de ficar alguns anos esperando essa promessa acontecer. Teve toda a geração dele, toda a geração com ele e Caleb, que ficaram juntos, no propósito, teve que esperar todo um tempo passar para agora poder conquistar. Mas ele fez um negócio. Ele estava diante de um projeto grande que Deus tinha para a vida dele, o começo de uma vitória, de uma conquista. Estava debaixo de uma promessa. Deus havia prometido, deu uma palavra para ele, lá no capítulo 1, deu uma palavra para ele, deu ânimo para ele, deu direcionamento para ele, mas mesmo com o direcionamento, ele foi acertar as coisas. Ele precisava acertar as coisas porque ele não queria nenhum tipo de dúvida. Porque a conquista dele estava logo ali. Era uma conquista difícil, mas Deus falou que ia dá-la. Estava debaixo, olha só, ele estava debaixo de uma palavra, estava debaixo de uma promessa. Deus falou que iria com ele. E estava Jericó ali, mas ele foi fazer o quê? Ele foi observar. E se você for ver, ele nem levou ninguém. Ele foi observar. Ele não queria erro. E aqui que eu quero que você comece a entender a palavra hoje. Não estou com ponto nenhum. Mas então vai, porque na hora que Deus fechar minha palavra, eu vou parar. Então, o que acontece? Nesse momento que ele está ali, ele fala, eu não posso ter erro. Eu estou debaixo de uma promessa. Se eu perder, quanto tempo eu posso perder nisso? Se eu errar na conquista, se eu errar nessa entrada de Jericó, se eu não tiver certeza, eu sei que eu estou debaixo da promessa, mas eu preciso ter uma confirmação, eu não vou deixar ninguém atrapalhar. E o texto vai falar, né? E aí, eu não estou aqui, mas é Josué 3, eu posso pegar aqui, só para que as pessoas possam se situar o que eu estou falando. Aqui. Amado, não se preocupa de que eu não estou aqui, porque eu não fiz nenhum relatório aqui para mim. Se alguém achar, pode falar. Quando ele vai ver aqui, aqui, 15, é o 5:13. É aqui, essa parte que eu estou falando. É Josué 5, ele fala assim, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. É essa parte que eu quero falar. Tá? Então, repare que eu não fiz ponto nenhum. Eu falei, Senhor, vou explicar por que eu não fiz ponto nenhum. Deus não me deu nenhum ponto. Então eu falei, Senhor, então eu vou para lá e vou falar como tu queres que eu fale. Só isso. A gente tem que ter fé também. Se fala em fé e não acredita que Deus vai abrir a tua boca e vai falar por você, então a gente está falando de fé à toa. A gente tem que confiar. Então, é esse ponto que aqui é. Ele foi lá. Por que ele acordou cedo e foi lá e foi resolver uma situação? Porque ele não podia. A gente vê isso aqui, o comandante do exército do Senhor apareceu, mas veja bem, aqui é um detalhe de um comportamento certo que Deus esperava de Josué. Porque ele já tinha passado uma situação antes. E ele disse, é como ele botasse na cabeça, eu não posso passar isso outra vez. Eu não posso, eu estou debaixo da promessa, eu não vou deixar ninguém falhar.
Então, vamos para o meu ponto aqui, que eu quero que você observe para agora. O que aconteceu que você falhou e você não pode falhar nesses 6 meses? O que você percebeu que errou e que você não pode mais errar nesses 6 meses? É nesse ponto que Deus tem colocado no meu coração, para você pegar a tua vitória esse ano. Então você vai chegar no que vem e vai falar, eu estou debaixo de promessa. E Deus falou, mas a promessa, a resposta já era para 2023. E você não cuidou. E você não se preparou. Você até orou, mas você ficou acomodado na oração. Porque oração é orar com ação. Tem que ter ação. Ele podia estar lá, não, estou debaixo de promessa, Deus é comigo, Deus vai fazer. Ele falou, nada disso, eu preciso eu preciso ter algo mais. Eu preciso ter uma resposta maior. Eu preciso ter um a sós com Deus. Tem hora, irmão, você vai ter que ter um a sós com Deus, amado. Você vai ter que falar, Senhor, esses 6 meses eu tenho sido abençoado, tenho visto muito levantar a mão, tem um extraordinário acontecendo, mas tem mais para acontecer. A pergunta é se você vai para o mais ou tu vai parar aqui. A vida abundante que Deus quer te dar para esse ano, a vida do reino que Deus quer estabelecer na tua vida aqui, nessa terra, porque é aqui que as coisas vão acontecer. Irmão, quando a gente for para o céu, não vamos precisar nada disso. Quando a gente for para o céu, a gente não vai precisar de dinheiro, não vai precisar de carro, não vai precisar de saúde, porque nós vamos estar no Senhor, amém? A pergunta é como você vai se posicionar para esses 6 meses. Ou você vai entrar 6 meses reclamando, inconstante, mesmo sendo servo de Deus, eu estou falando aqui para os servos, mesmo sendo servo de Deus, ou você vai dizer, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. Eu não vou deixar nada roubar o meu tempo. Às vezes, as coisas estão roubando o teu tempo. Você está olhando tantas coisas acontecendo. Eu digo por mim mesmo. Às vezes a gente tem que dar exemplos pessoais para você falar, poxa, o pastor está lançando isso para nós, e será que ele tá lá, está em cima do pedestal? Não. Para eu falar isso para vocês, às vezes a gente passa pela experiência. Então eu comecei a observar o que está roubando o meu tempo. O que está me roubando? Tempo de comunhão, tempo de estar com a família, tempo de estar com a minha esposa, tempo de curtir meu filho, tempo de curtir os irmãos, mas tempo também de responsabilidade. O que eu preciso fazer para daqui a chegar a dezembro? Eu falei, até aqui me ajudou o Senhor, mas eu fiz uma parte também. Eu fiz o que eu precisava ser feito. Então Josué foi, aí o Senhor se apresentou a ele. Aí Josué pergunta, você é um dos nossos ou deles? Ele disse, não, eu sou do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, amados, o que Deus espera de você é que você se posicione e fale assim, eu acabo de chegar nesta manhã para resolver problemas. Essa manhã, estou falando hoje o Senhor está aqui dizendo, hoje eu acabo de chegar, se você se posicionar, eu acabo de chegar para trazer solução, para trazer uma resposta, para derrubar essa muralha. Você vai ver acontecer. Mas se ficar lá na promessa, eu estou na promessa, não. Não é assim. Olha, eu peguei só esse texto aqui que o Senhor me deu, e vê assim, antes de construir uma torre, né? É Lucas 14. Eu até pedi a pastor aqui, me dá a caneta, para não perder o texto. Vamos ler ali. Foi o único texto que o Senhor me deu. Os outros ele vai me dando. Deu para escrever, né, que eu estou falando. Lucas 14. 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que vierem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amado, a gente fica falando, eu estou debaixo da bênção, eu estou debaixo da promessa, as pessoas estão olhando. As pessoas estão te observando. As pessoas querem ver esse resultado desse Jesus que a gente serve. Jesus está comigo, quero ver. Só que ele não fala. Eles não vão falar. Eu não estou falando de cristãos, não. Estou falando de pessoas que estão no nosso convívio, no nosso trabalho. Deixa eu botar o microfone aqui. No nosso trabalho. As pessoas estão observando, porque sabem que você é cristão.
Não precisa se andar de Bíblia debaixo do braço para dizer cristão. É o comportamento da gente diz. A fala da gente dá uma resposta, né? Aí você está lá, todo mundo falando de um jeito, você vai, esse cara faz diferença, é crente. Não é assim que já nós somos identificados? Antigamente era por roupa, agora não, é o nosso comportamento, é a nossa fala, é a nossa maneira de pensar. Aí de repente você fala misericórdia, é crente. Falou misericórdia, é crente. Né? Então, como você vai construir alguma coisa se você não planeja? O que você está planejando para esse ano? Eu quero passar na faculdade. Está estudando? Está se preparando? Está forçando o seu filho a estudar? Eu quero, não, meu filho vai estudar. Você está ajudando o seu filho? Irmão, a participação é em tudo. Eu estou falando agora de estudo, é só para estar construindo uma coisa, mas você não faz o cálculo? Ele vai ficar só no videogame? Aí depois você vai vir para a torre forte ao nome do Senhor, para pedir o Senhor para dar memória a ele, inteligência do que ele estudou no videogame? Não tem lógica. Ou a gente começa a projetar as coisas certas. Pastor, por que o senhor leu o texto de Isaías? Porque eu estou dizendo a você que Jesus já fez tudo por nós. É por isso que eu peguei essa base. Jesus já fez tudo por nós. Ele já nos ajuda, ele levou as tuas fraquezas, ele levou a tua dificuldade de memória. E está acontecendo isso. Hoje não é por pessoas da minha idade, não. Muitas pessoas estão tendo dificuldade de guardar as coisas. Daqui a pouco esqueci. Tem jovem falando assim, esqueci. Então, de repente, nós precisamos pedir ao Senhor para esses 6 meses, botar a mão na nossa cabeça e dizer, eu vou ser curado. Eu vou ser curado da minha memória. Não interessa se foi isso, se foi aquilo. Não me interessa. A gente não vai ficar com o que o sistema está falando. Eu vou ficar com o que a palavra está falando. Por isso a gente coloca essa questão de Josué. Josué precisava ter um direcionamento, ele sabia. Mas aí Deus falou, agora é assim que você vai fazer. Então o Senhor está falando assim, para nós. Claro que o Senhor vai falando, vai rodar aqui a igreja, vai rodar a tua casa. Às vezes vai dar uma de dois, só se Deus mandar. Se Deus mandar, tu roda mesmo. Né? Se Deus mandar você rodar 7 vezes lá, 6 vezes aquela empresa, né? Tem gente que faz isso quando quer comprar carro, eu já vi gente, né? Aí fica lá rodando o carro. Tudo bem, Deus falou para ele, a gente entende, mas a gente precisa tomar posicionamentos, porque então nós vamos andar empurrando com a barriga. Pô, pastor, por que eu falei? É porque é isso que eu quero falar. Porque então a gente vai ficar empurrando com a barriga a nossa bênção. E a gente nunca pega, porque quando vê, a gente está empurrando. A nossa dificuldade, empurrando, porque não fizemos um projeto. Não paramos para pensar como eu vou construir isso, como eu vou fazer isso. Alguns estão pensando, eu estou falando agora eu vou falar em coisas espirituais e coisas materiais. Porque eu sei que espiritualmente você está buscando a Deus. A gente tem visto isso. Olha, como a igreja tem orado. Uma coisa que eu tenho visto é a igreja estar orando. A igreja está orando, os jovens estão orando, os levitas estão orando, as mulheres estão orando, os homens estão orando, os casais estão orando, as crianças estão orando. Falta de oração não é. Então o que é? É falta de atitude. Atitude para as coisas porque nós estamos orando e parece que a gente fala assim, Senhor, tu já levaste tudo, tu já venceste por mim, então faça acontecer. E quem disse que é assim? E quem disse que é assim? Se a gente for pegar outros textos, outros temas, a gente vai ver isso acontecer. A gente pode pegar Daniel, pode pegar esses homens todos, não vou pegar Davi, não, pode pegar Daniel. Daniel estava lá na Babilônia, mas ele fez a parte dele. Não pensa que as coisas chegaram para ele fáceis. Ele sabia que o Deus de Israel estava com ele. A identidade dele não seria mudada. Mas na hora do sufoco, na hora das dificuldades, o que ele fez? Na hora que começaram a pegar os sábios, né? Porque ele foi considerado uma pessoa muito inteligente, e aí na hora que foi pegar os sábios, aí o que ele falou? Espera aí, eu vou orar. Então ele orou, recebeu de Deus a revelação, o discernimento de tudo que está acontecendo, orou com seus amigos, tiveram uma atitude e foi para lá resolver. Ele foi resolver. Irmão, às vezes você ora, Deus te dá a resposta e você não resolve. Escuta o que eu estou te falando. Essa palavra é para nós. Tá? Essa palavra é para nós. Às vezes Deus te está te dando direcionamento e você não resolve.
Aí sabe o que você vai fazer? Não bota o diabo, não. Aí sabe o que você faz? Você fica culpando Deus. Porque às vezes a gente quer culpar o diabo pelas nossas culpas. Então hoje vamos pegar a responsabilidade para podermos vencermos o julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e quando chegarmos em dezembro, nós vamos entrar em 2024 em vitória. Nós não vamos esperar dezembro para fazer um culto do final do ano, culto da virada, não. Nós já estamos dando a nossa virada, nós já estamos dando a nossa mudança. E você tem que crer nisso. Porque então, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar vivendo, parece, fantasia. Vivendo uma coisa que não é real. Pregando uma coisa que nós não estamos acreditando. E a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Amém? Ou você toma posicionamento, ou você toma posicionamento. Fala para o seu irmão, toma posicionamento comigo. Toma posicionamento. Eu e você vamos tomar posicionamento. Um ajudando o outro. A gente acabou de falar, há 2 domingos atrás, que nós estamos unidos e juntos. Olha só, 2 pregações. Unidos e juntos, e falei dos bons samaritanos. De ajudar o outro. Mas às vezes a gente até tem essa disposição de ajudarmos. Mas a gente não estamos nos ajudando. Você até tem disposição de ser o bom samaritano, com aquela visão do bom samaritano que eu preguei. Está unido, está junto, está sendo como bom samaritano, ajudando pessoas, mas você está esquecendo de você. Está esquecendo das suas atitudes corretas. Então você precisa, parar. E o que você fez como sonho, como metas? Escreve novamente. Pega uma caneta e relembra. Não é para Deus, não é para você. Senhor, é isso aqui. Sabe, a gente tem muita dificuldade de fazer coisas que deveríamos fazer. A gente deveria anotar e falar, Senhor, é isso aqui, ó. Me ajuda. Você está lendo, está escrevendo, isso fica mais memorizado, fica mais guardado. Aí você fala, Senhor, é esse detalhe aqui que está faltando. Então você vai ver aonde você está errando. Aonde você está falhando. Não é Deus, não. Aonde eu estou falhando para isso não acontecer. Eu tenho que fazer um feedback comigo. A palavra de Deus diz, eu tenho que analisar a mim mesmo. Que o homem se analise. Que o homem observe. Olhe para si, porque a tendência nossa é sempre culpar ou a família, ou a esposa, são os filhos, é a preocupação demais. Não, onde eu estou errando para que essas bênçãos que já estão debaixo das promessas, eu possa tomá-la. Então não vou deixar. Porque se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar os meses e não vamos ver essa bênção na nossa mão. E eu não creio que é o Deus que nós servimos quer isso para nós, não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar que a gente está pregando a palavra de Deus. Ou então está acontecendo outra coisa. Você não está pegando a palavra de Deus e botando em prática. Então, pare um pouco. A Tamires, desculpe para mim colocar seu nome, mas é uma observação positiva. A Tamires, quando ela contou esse testemunho para mim, e ela falou aqui mais rápido, ela falou assim, pastor, eu mesmo não acreditava que Deus pudesse fazer isso. Ela falou, foi sincera, disse, eu não acreditava. Quando as pessoas contavam isso, de que parava e que não sei o quê, que neutralizava, que a pessoa, eu não acreditava. Aí o que Deus fez? Eu vou te dar uma experiência. Para mostrar a você que eu faço, que eu sou Deus. Quer dizer, você imagina uma pessoa vendo a sua direção, e a pessoa está com a intenção, ela viu que a intenção era essa mesmo. E ela falou, Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus. O que ela está falando? Mundo espiritual da maldade, seja a ação demoníaca que for, eu estou te repreendendo, te paralisando, em nome de Jesus. O cara ficou lá estátua. Não é verdade? Agora, como a pessoa vai ficar estátua diante de uma moça? Não tem como. Quando ela passasse, você agarrava ela, puxava a bolsa. Mas olha o que Deus fez. Para mostrar que ele é Deus e dar uma experiência a ela, ele conseguiu virar o pescoço, mas o corpo não. Ela foi fazendo assim, mas eu creio que ele fez assim, né? Porque o corpo não mexeu. Aí ela disse, Deus faz mesmo. É isso que a gente tem que ter experiência. Ou então a gente vai ficar contando histórias bíblicas e não vamos nos apropriar do que está aqui na palavra de Deus para nós. Aí se nós não acreditarmos, como os outros vão acreditar? Como vamos pregar aquilo que nós não acreditamos? Como vamos pregar aquilo que nós não estamos vivendo?
Eu acho que é esse desânimo, essa indisposição que está acontecendo com o povo de Deus. E aí não estou falando para agora só para a nossa igreja. Então a pessoa está vivendo muito do entretenimento, aí mostrando coisas, e lá dentro dele mesmo não é nada daquilo. Irmão, não vão viver assim não. Não vão viver assim não. Não vale a pena. Eu não quero, vou dar um exemplo aqui com o Maurício, que é filhão, então eu vou mostrar o Maurício que eu estou por cima, só para vocês entenderem, tá? Eu vou dar esse exemplo assim. Aí eu chego aqui com a melhor roupa, aí com o melhor sapato, olha o sapato do pastor, não sei o quê, mas eu estou duro, eu estou mal, aqui eu estou com a dívida, só para aparecer para ele. E o Maurício está tranquilo mesmo. Aí, quer dizer, eu estou mostrando uma coisa que eu não estou vivendo. Então, como eu botei esse exemplo material, vai para o espiritual. Ah, estou na bênção, eu estou feliz, eu estou tremendo, mas na verdade não está nada disso. Então, quando eu falo o exemplo de Josué, falo o exemplo de Daniel, o Daniel falei pequeno, mas Daniel, ele foi a cada desafio ele ia mostrar, Deus é comigo. Levaram ele para a cova de leões. Ele estava tudo bem com Deus, mas ele deixou, ele falou, não, fica tranquilo, rei, fica tranquilo, não tem culpa nada disso não. Foi lá para a cova dos leões, mas aquilo deixou um testemunho muito forte, que até hoje nós contamos esse testemunho. Porque é muito fácil a gente falar que o cara estava lá na cova dos leões. Agora você imagina um lugar de dificuldade, um lugar de perigo. Não precisa ser cova dos leões. Como você vai agir diante daquela situação? E ele ficou ali, Deus fechou a boca dos leões, a coisa foi tão séria, e quando o rei veio e falou se Deus podia ter levado ele, ele falou, não, está tudo bem aqui, rei, fica tranquilo. Tiraram ele. Quando jogaram as pessoas, os leões não deixaram ele nem cair no chão. A Bíblia diz que eles já iam sendo traçalhados ali. Então, amado, é a experiência que a gente precisa ter. Eu não sei como você está se sentindo, mas uma coisa eu sei, que Jesus já resolveu isso para nós. É por isso que eu disse, ele já resolveu. Ou eu vou tomar posse do que Jesus fez por mim, ou eu vou viver uma vida, como diz o pessoal aí, desgraçada aqui. Sem graça. Sem a bênção. E não é isso que Deus tem para nós. Eu sei que você está na bênção, mas eu quero que você tenha uma bênção maior. É isso que eu quero que você tenha. Pastor, eu não estou na pior. Mas quem disse que eu quero que você pare aí? É isso que Deus falou. Eu não quero que o meu povo pare. Porque se ele tem projetos maiores, nós precisamos crescer. E crescer em todos os sentidos. É crescer espiritualmente, é crescer financeiramente, é crescer na saúde, é crescer na alegria. Não deixar roubar a tua alegria. Irmão, às vezes, uma das coisas que eu tenho aprendido é tentar evitar ouvir coisas que me abala mais. Tentar coisas que vai me entristecer. Então, até eu ganhei um livro muito bom, que eu estou lendo ele, lendo mesmo. É A Cultura do Jejum. A pastora Cristina que me deu. Estou lendo ele, muito bom. Né? Aconselho você a ler, porque em novembro nós temos jejum. Lê porque você vai aprender muito. E vai ver o efeito. Você fala, jejum. Aí você já pensou assim, jejum, pastor, vai ficar com fome. Está vendo como a gente cabeça? Você já pensou da fome, né? Já pensou da carne que você vai deixar de comer, do hambúrguer, tudo isso. Não, mas é muito importante você começar a entender como eu posso aumentar as bênçãos na minha vida sem fazer barganha. Olha só, não é fazer barganha. Você como aumenta a relação de bênção com Deus na sua vida, de bênção de Deus na sua vida, com a estratégia que Deus dá. Então, você precisa orar, você precisa jejuar. Jejuar é importante, porque você vence as trevas, o inimigo já fica preocupado. Não fica, uma das coisas, Jesus já venceu Satanás, Jesus já venceu os demônios, Jesus já venceu. Então, você não precisa ficar preocupado, porque Jesus vai na tua frente. Não é isso que a palavra de Deus fala? Ele vai abrindo os caminhos? Ou não está isso na palavra? Ele vai abrir os caminhos, então eu não vou me preocupar. Nada temerei. Não diz assim, nada temerei. Eu tenho um grande amigo. E ele vai acertando, ele vai ajeitando. Se, nesse momento, o reino das trevas
botou uma mesa lá e começou a escrever um decreto contra o pastor Pedro, sabe o que vai acontecer nesse mesmo momento? O Senhor vai lá e rasga os decretos, joga a mesa por fora. Sabe por quê? Porque ele é teu amigo. Ele quer que essa ideia esteja com você. Então a gente vai jogar por terra tudo que ele fez lá, nas promessas, o que ele já cumpriu e o que nós estamos vivendo com ele hoje. Ou a gente vai tomar posse disso, de um Deus que é poderoso, que disse, olha, ele não tinha beleza, ele não veio aqui para mostrar beleza, ele não veio aqui, ele veio com um objetivo. Ele veio dizer, eu preciso ajudar os homens. Primeiramente para voltar a Deus, e depois que eles vão ter muita luta, eu quero estar com eles, se eles desejarem estar comigo. E a gente desejou estar com ele, amém? Nós desejamos isso. A gente quer isso. Então, eu vou construir. Eu quero terminar. Eu não vou parar essa parede no meio, não. Meio do ano chegar, parou lá no mês 6. Aí chegar em dezembro, ficou lá. Não, em nome de Jesus. Você vai pegar a enxada, a terra, o cimento, o tijolo e vai continuar construindo. Você vai fechar todos os propósitos que Deus colocou no teu coração esse ano, amém? Você toma posse disso, amado? Então você vai tomar posse mesmo. Você vai tomar posse mesmo. Eu quero tomar posse do que Deus tem falado no meu coração. Eu não quero ficar vivendo de mostrar uma relação com Deus que não está acontecendo. Aí você vai dizer assim, aí sabe o que acontece com a gente? Os ímpios estão prosperando. Eles estão fazendo, e a gente aqui está na pior. Estamos salvos. É porque hoje eu não peguei referência nenhuma, mas está lá na palavra de Deus. Então, não. Deus abençoe todo mundo, mas eu não vou ficar de fora. É isso que você tem que entender. Eu não estou aqui, eu não tenho nada com a vida daquela pessoa lá. O compromisso dele é com Deus, ou se ele for ímpio, ele precisa de Deus, e Deus possa salvar, mas eu não posso parar a minha vida. Eu não posso parar os projetos de Deus para mim. Porque às vezes a gente fala, os projetos, os planos de Deus são tremendos, são grandes, são maiores, e aí você só fala. São maiores, cadê? Isso para o mundo espiritual da maldade está nem aí se você não tiver atitude. Ele nem precisa agir, que ele sabe que não tem atitude, vai ficar parado, vai ficar falando. Quem fala muito não faz nada. Tem que falar e fazer. Às vezes é melhor ficar calado e fazer. Porque aí você demonstra. Por isso eu digo, quando você estiver debaixo de uma bênção, quando você tiver que receber a bênção, você não fala, não é isso que eu falo? Está ali no processo da bênção. Porque então vai ter mais luta. Então você sabe. Mas depois que a bênção chegou, meu irmão, ninguém já tira da tua mão. Já está na minha mão. Não precisa falar, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver. Então, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu não estou, como eu falei, não estou preocupado em fazer pregação grande. Eu estou preocupado hoje só que fique algo no seu coração a respeito do que Deus colocou no meu. Eu preciso acertar o meu projeto para esses 6 meses. Já estamos no dia 16, é isso? Dia 16, estamos na metade. Como está correndo? Estamos na metade de julho. Daqui a pouco eu estou comemorando aí meu aniversário, dia 28 de agosto. Olha só. Daqui a pouco já estamos em setembro. Aí é aniversário de casamento. Aí depois. Aí eu vou falando, né? Vou aproveitando e vou falando. Mas é só para vocês saberem. Quando ver, estamos no Natal. Aí a gente vai para trás. Então, para aqui. Vai para um local que Deus vai te dar uma estratégia de Senhor, o que eu preciso fazer? Se você tem uma esposa, você tem uma pessoa, às vezes seu irmão, gosta de fazer isso contigo, tudo bem. Mas o melhor é fazer sozinho. Tem hora que você precisa fazer sozinho. Senhor, depois você compartilha. Se é casal, tem que compartilhar, né, irmão? Tem que compartilhar. Mas você precisa ter o seu momento com Deus. Senhor, aonde eu estou parando e eu chegar lá, daqui a pouco, eu não vou pegar minha bênção. E a bênção já está ali. Eu já sinto, tem gente que fala assim, eu já estou com a bênção na mão. Quantas vezes eu passei por isso, irmãos? Quantas vezes eu passei por isso? Estou lembrando agora. Quantas vezes eu passei assim, estava com a bênção na mão, daqui a pouco... Foi. Então o erro foi a bênção ou foi eu? Certamente hoje eu vejo assim. Eu que não soube fazer a estratégia certa para quando a bênção já tiver, eu pegar ela e não deixar ela embora.
Porque esse negócio de a bênção vai... Que negócio é esse que a bênção vem e vai embora? Que bênção é essa? Isso é castigo, irmão. Isso é tortura. Toda vez que você pegar a bênção... foi. Não. Eu quero a bênção na minha mão. A bênção é minha. Diga, a bênção é minha. Vai ficar na minha mão. Acabou. Não vai para a mão de ninguém. Primeiro que a bênção está no teu nome, não vai para o nome de outro. Aprenda isso. Eu tenho certeza, não preciso falar para te emocionar, mas é assim sempre. Toda vez que se une, eu creio que Deus faz um banquete. Deus prepara. A gente não vê. Mas toda vez que a gente reúne o nome do Senhor, Deus prepara uma mesa. Com o teu nome. Tem um presente que é com o teu nome. Tem uma bênção que é com o teu nome para hoje. Só que a gente vem para a igreja e não pensa assim. Porque acha que Jesus não tem capacidade de fazer isso. A gente fica, Senhor, faz, ele já está aqui, pega. Quantas vezes a gente volta para casa e a bênção ficou? E o anjo tem que recolher. Sobe, anjo, sobe com a bênção. Vamos ver se na próxima eles pegam. Vamos ver se na próxima eles entendem, eles abrem a mente. Porque aí parece que a nossa mente fica fechada. Aí eu creio que hoje, em nome de Jesus, né, a bênção já está aqui. Eu não vou deixar ela embora, Senhor. Aqui está com o meu nome, eu vou pegar, Senhor. Aqui está com o teu nome, tu vai pegar? Irmão, eu não estou falando isso por brincadeira. Eu estou falando isso sério. Se Deus desse um dom, se alguém tivesse dom de visão na nossa igreja agora, eu ia pedir para você ver. Mas não precisa ver para a gente crer. Amém? Não é mesmo, Maurício? Jesus falou isso. Você precisou ver, Tomé. Então, a gente às vezes vem para a presença de Deus e a bênção, até quando no teu secreto, até quando você ora no teu secreto, a bênção já está lá. Porque o Senhor diz que ele se vê no teu secreto e lá ele vai te recompensar. Algo bom vai ter. Só que a gente sempre sai e deixa o presente lá. Deixa a bênção lá. Então, a bênção que Deus preparou para esse semestre, você não vai deixar aí. Você não vai deixar aí. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Não vou deixar, vai ser extraordinário, tem sido, mas se você quer parar até aqui, tudo bem. Esse copo aqui está pela metade de água, da caneca. Se eu quero até aí, tá bom. Mas se eu preciso encher, eu vou, bota mais água aqui, pastor, enchendo para mim, faz favor. Não precisa agora, não, só falando. Aí ele vem aqui, porque eu quero cheia. Então, depende de como eu quero as bênçãos de Deus. Eu vou construir até metade a minha parte. Olha, tem coisas, eu já vou fechar. Se já está fechando, eu vou fechar. Se aquilo que eu estou construindo, quem constrói é o Espírito Santo ou sou eu? O que ele falou? Se quiser construir uma torre, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro na cena, quem que vai construir? É você ou o Espírito Santo? Hein? Fala para mim. Somos nós, né? Então, eu que tenho que fazer a minha parte. Então, Deus colocou um projeto no teu coração, faz o que Deus colocou, em nome de Jesus, por favor. Tem irmã aqui que tem vindo aqui, sem falar nomes, tem vindo aqui, Senhor, eu preciso vender imóveis, preciso, está tudo fechado. E aí eu falo, você está fazendo a sua parte? Você está oferecendo? Você está indo quando as pessoas... Não interessa se a pessoa não vai comprar. A pessoa se interessou, vai com ela, e já vai orando, e mostra-se alegre. Então você vai mostrar o apartamento, esse aqui é quartinho pequeno, né? Mas você, não sei nem se dá para botar uma armário, pronto, não vai comprar nada. Que quarto maravilhoso, olha só, dá para cama, dá para nada, mas dá para cama, dá tudo. Porque para aquela pessoa vai ser bênção, irmão. Cada um é uma realidade, você não está mentindo. Ela vai botar a realidade para aquele quarto e vai ser bênção. E aí, vai orando, e aí o que aconteceu? Começou a fazer a parte dela, as coisas começaram a fluir. Mas eu falei para ela, já fluiu, não é para parar. Eu falei para ela, não é para parar. Glória a Deus, já vendi 2, já vendi 3, é para vender 10. É para vender 10, pastor, que é isso? Mas a palavra de Deus disse eu para fazer um cálculo. Eu vou ver o que eu estou precisando. Eu preciso melhorar o meu sorriso. O Igor falou aqui de sorriso outro dia. Não foi isso que ele falou? Ele disse aqui,
Nós temos vários Igor, né? O Igor Ferreira. Ele falou aqui que os alunos dele disseram, pastor, eu sou tão brincalhão. Igor Ferreira. Ah, profetizei, filho. Já profetizei. Pega! Tava na mesa. Tava na mesa. Quando vai ser, eu não sei, né? Vai acontecer. Já tá liberado. Guarda esse dia aí. Guarda esse dia de hoje. Dia 16 de julho. Então, aí, professor, o senhor é muito brincalhão na escola, na sala, quando brinca, mas quando o senhor passa, o senhor não sorri. Aí o que ele fez? Ele falou, cara, dentro da palavra que eu estou lendo, o muro estava construído até metade. Aquele metade sorria, e a outra metade, o povo disse que não sorria. O que ele fez? Foi para o espelho. Ele disse que foi para o espelho ficar assim. Ele tem muita barba, né? Aí ele percebeu que, eu creio que foi isso, que a barba não mostrava, porque ele fazia isso, mas com barba, a boca não parece estar sorrindo. Aí o que ele fez? Aí ele disse que começou a mostrar o dedo. Então, quando a pessoa passa por ele, claro, é estratégico. É assim como a coisa comum tem que ser na vida espiritual. Eu vou ver aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando, porque eu quero o muro até em cima. Né? Eu preciso aí dizer até sobre, aqui o último texto para a gente fechar e concluir. Qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Que se não for capaz de fazer, aí para. Mas no caso aqui, não é para parar. Você vai entrar no propósito para resolver. É para resolver, porque é maior que está com você. Ele já venceu. Eu não falei de um Deus da promessa que está lá em Isaías. Eu falei, ele teve uma promessa, eu não precisei ler, mas você sabe que ele veio, ele nasceu, ele morreu, ressuscitou e está vivo. Então ele já fez a parte dele. O que eu preciso fazer como filho dele? Tomar posse. E ver onde eu estou errando. Porque se eu estiver errando, ele vai me ajudar. Quando Josué viu lá, ele falou assim, é como se tivesse falado, Deus, eu não quero, ele falava com o Eterno, eu não quero errar. Aí o Senhor falou, agora eu vou te dar o comando, tu fez certo, tu veio buscar, tu veio fazer, tu não ficou lá. Olha só, eu vou para a conclusão, presta atenção que eu quero que você fique comigo. Ele falou, você fez certo, cara, como eu estivesse falando assim, você fez certo, você não ficou lá no povo de Israel, esperando as coisas acontecerem, esperando como ia fazer, como eu vou fazer, chegar na hora, não, você veio buscar uma resposta. Você veio aqui. Está isso escrito na Bíblia, pastor? Não, mas dá para entender assim. Dá para entender porque ele teve uma atitude. Ele disse, eu já tive erro nesses meses. Vamos botar esses 6 meses, que ele foi anos. Já tive problema, não foi meu, mas eu sofri com essas consequências. Eu não quero problema. Eu quero entrar em vitória. E o homem foi em vitória até o final da vida dele. Se você for ler Josué, ele foi em vitória até o final da vida. Ele não deixou mais ter erro. Ele não deixou mais ter erro. Quando tinha problema, ele ia saber o que aconteceu. Olha o que ele fazia. Teve um problema depois de Jericó e disse, Senhor, o que aconteceu? Ele não disse, estava mais erro. Irmão, quando a gente começar a entender o Deus que nós servimos, nós não vamos aceitar mais os problemas ficarem nos dominando. Ele não pode nos dominar. Então nós estamos falando que o problema é maior do que o nosso Deus. Entenda o que eu estou falando. A gente está falando, Deus é maior, cantamos que Deus é poderoso, oramos, Deus é poderoso. Mas na hora da verdade, não está acontecendo isso. Então não. Quando ele foi lutar com a segunda guerra dele, houve um probleminha por causa da primeira. Ele disse, o que aconteceu, Senhor? Ele disse, foi isso, acerta. Ele acertou. Então, é isso que eu falei. O que você precisa acertar? O problema não foi nem Josué, mas ele disse, eu vou acertar isso. Eu não estou mais para perder nada. É assim que você tem que entrar. Eu não estou aqui para perder. Eu estou para vencer em tudo, porque eu sou mais do que vencedor. Não adianta pegar essa palavra e dizer que é mais vencedor e você não está sentindo que você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus, eu quero viver a palavra. Senhor, tu diz que eu sou mais do que vencedor. Que derrota é essa? Então, peraí, eu vou parar. Eu não vou ficar culpando A, B, C. Eu vou parar, vou analisar. O que está acontecendo comigo? Foi isso que Josué, como eu peguei o texto de Josué, foi isso que Josué fez. O que está acontecendo que o povo de Israel perdeu essa batalhinha? Essa pequena batalha. Ele falou, foi isso, então vou acertar. Eu vou acertar. Ele acertou e venceu a batalha. Então acerta
E esses 6 meses vai ser só vitória. Não é assim que a pessoa fala? Só vitória? Não, vai ser extraordinária a sua vida. Vai ser abençoada. Você vai ver a resposta de Deus. Aí você vai contar testemunho nesse semestre. Você não vai ficar na expectativa. A pior coisa é ficar na expectativa. Será que vai ser? Será que não vai ser? Ai, Deus. Ai, aí fica nervoso. Daqui a pouco a pressão aumenta. Você fica doente. Pode perceber. O nosso organismo é assim. Você fica, será? Senhor, tu faz mesmo? Ah, Senhor, e agora? Não, Senhor, eu creio. Eu vou fazer a minha parte. Se é para orar, eu vou orar. Se é para enfrentar a situação, eu vou enfrentar o Golias. Eu não vou ficar mais assim que você gosta. Ah, está me afrontando. Tem gente que é assim. Está me afrontando. Que isso, irmão? Até muda de voz quando fala. Está me afrontando. Ah, poder no nome de Jesus. Toma coragem. Olha para o inimigo que está olhando para você. Não foi esse exemplo que Deus permitiu que Tamires passar? Olha para o inimigo que está olhando para você e diz, eu te repreendo.